Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa para falar de geoeconomia, mas eu queria primeiro agradecer todos os comentários que vocês sempre fazem no vídeo. Fica sabendo que eu leio todos, sem exceção. Leio os elogios, que eu gosto muito, leio os xingamentos, que eu também gosto, acredite se quiser, não tem nenhum problema. E leio também todos os comentários que vocês fazem sobre geopolítica, pede para comentar um livro, ler um texto. Tudo que vocês sugerem lá, eu vejo, tá? Você sabe que eu sempre disse que eu não sou líder de seita nem dono da verdade. A gente está aqui para descobrir a verdade junto sobre a geoeconomia mundial. Eu estou aqui, né? Domingão, você está vendo aqui em Lisboa, e não me sacaneiem, minha avó me deu esse coletinho, ela pediu para eu usar. Então, vovó, muito obrigado pelo colete, ela vai ver os comentários. Por favor, elogiem, não deboche em mim por causa do coletinho, tá? Dizer que eu estou fofinho da vovó, porque é um deboche, tá? Vovó vai ficar chateada. Mas vamos lá falar de geoeconomia, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que você já sabe qual é, que é a Guerra dos Mares, mas no Ártico, que envolvem três assuntos. Mas antes de falar dele, tem que falar aqui do Parque das Nações, né? Atenção, produção, é no Rio Tejo, não é no Porto não, tá? Tem parque, é uma área pública, cara, que é muito legal, cheio de edifícios, e é juntinho do Teatro Camões e do Oceanário de Lisboa. Aqui atrás de mim tem o centro do Vasco da Gama, que é um centro que tem um shopping, enfim, com lojas, cinemas, tem exposições para criança, pavilhão do conhecimento, tem até um teleférico, bicho, que eu depois vou tentar andar aqui e levar a produção. Vamos ver se dá certo. Essa aqui é a zona que é o famoso Parque das Nações, e os caras escolheram isso aqui porque a nossa produção é brega, né? Porque tem as bandeirinhas da geopolítica e eles resolveram fazer essa analogia. Olha que criativo o nosso time, não é verdade? Sob o ar dessa breguice, falaremos da Guerra dos Mares. Agora, veja bem, essa guerra que envolve o Ártico, na verdade, meu amigo, é uma guerra pesadíssima. É uma guerra que envolve recursos minerais das famosas terras raras, importantes para a transição energética, petróleo e a Rota do Mar do Norte, ou a nova Rota da Seda de Gelo, que envolve Rússia, China, Estados Unidos e Europa. Meu amigo, enquanto a mídia ocidental, a Globo, essa galera da quinta série, fica brincando, chamando o Donald Trump de louco, bobão e fazendo troça, como diria a vovó, por sugerir que ele compraria ou invadiria a Groenlândia, a real é que a China está construindo uma nova rota da seda marítima no Oceano Ártico, com a ajuda da Rússia. E por isso que o Trump, com razão, está de olho nela. Existem diversas consequências importantes. Ninguém está querendo a Groenlândia ou um arquipélago de Svalbard só porque tem gelo e urso polar. Na verdade, amigo, não é a primeira vez que o Trump tem essa ideia. Ele já falou disso em 2019. A Groenlândia, meu amigo, é excepcionalmente rica nesses chamados minerais críticos. E até mesmo a The Economist, aquela revista neoliberal, meio globalista, reconhece que a ilha tem, na verdade, um depósito super conhecido com 43 dos 50 minerais mais importantes. E o Departamento de Energia dos Estados Unidos diz que esses minerais são essenciais. Sabe para quê? Tecnologia que produzem, transmitem, armazenam e conservam energia. Ou seja, é absolutamente importante. Por isso que pode representar uma interrupção da cadeia de suprimentos caso dentro dessa nova economia e sistema energético não se tenha acesso a esses minerais. Bom, meu caro, então essa interrupção da cadeia de suprimentos é uma preocupação extremamente válida, uma vez, cara, que a China é um fornecedor chave de diversos minerais essenciais para esses mercados globais. A China tem a maior quantidade de reservas de terras raras no mundo e, se bobear, ela vai estar construindo um monopólio e cuidando de todas as cadeias logísticas de suprimentos. E isso é uma parte bastante importante, porque sabemos que estamos em guerra comercial e a parte de exportação e importação numa guerra comercial é absolutamente essencial. E a Groenlândia não é um fator menor. Ela daria ao Washington mais segurança nessa cadeia de suprimentos e limitaria qualquer influência que a China pudesse exercer, inclusive em rotas alternativas para chegar no Ocidente, como nós vamos falar. Aliás, a localização da Groenlândia parece que é meio estranhona, né? Um lugar esquisito para a gente, cheio de urso polar, frio, onde pega o gelo, toma um uísque, mas não é não. Ela é extremamente valiosa, não só para os Estados Unidos, mas também para os Estados Unidos. Tanto que eles botaram lá uma base espacial, que é a Putfik, que é fundamental exatamente para o cara poder defender os Estados Unidos, ter um alerta caso você tenha mísseis que queiram
passar e atingir os Estados Unidos. Então é uma área extremamente importante para a vigilância espacial e de defesa. Só que a expansão dessa base também poderia aumentar a capacidade dos Estados Unidos de monitorar movimentos navais russos que vêm pelo Oceano Ártico e pelo Atlântico Norte. Ou seja, meu amigo, ali é uma área também de interesse militar. Olha o tamanho da confusão que é essa tal da Groenlândia. Ela é fornecedora de minerais, ela está numa área estrategicamente importante e ela é militarmente importante. Então, a soberania dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, na ótica do Trump, poderia impedir de verdade qualquer tentativa de rivais e, especialmente, não é nem a Rússia, tá? Mas a China mesmo, de se estabelecer na ilha. E ela já tentou fazer isso no passado, comprar terras e comprar realmente ativos imobiliários que acabaram sendo proibidos pela Dinamarca, tá? Que tem uma influência real na Groenlândia e que é membro da OTAN e que mantém a ilha economicamente estável, porque você não imagina que a Groenlândia viva de vender gelo, né, por aí. Bem, ela recebe uma doação anual da ordem de quase $500 bilhão da Dinamarca. Então a independência da Groenlândia, cujo apoio tem crescido constantemente, até mesmo da ideia de ser um novo país e sair da influência da Dinamarca, ela poderia abrir caminhos para os investimentos, né, estrangeiros, só que seriam menos regulamentados do que são hoje. E nesse caso, tem alguém interessado, que é a China, que olha isso com grande alegria, com uma grande oportunidade de entrar no arquipélago ali de Svalbard e também na Groenlândia. Agora, some-se essa história toda com o nosso queridíssimo, né, Putin, ou seja, a crescente cooperação que existe entre a Rússia e a China para aumentar o seu potencial e a sua base militar. Então, dentro desse cenário, desculpem os analistas que ficam dizendo que o Trump é um grande bobão, que aliás é uma análise totalmente como disse quinta série, o Trump está correto, porque não soou só o alarme lá, soou no Canadá, na Dinamarca e na Noruega, que estão cada vez mais preocupados com essa influência russa e chinesa no Ártico. Há uma divisão, uma nova forma civilizacional de se relacionar no mundo. E esses caras estão criando zonas de interesses estratégicos. E é por isso que o interesse do Trump na Groenlândia é associado, sim, a recursos inexplorados, claro, a minerais da ilha, claro, até por causa de toda a configuração que está se dando dessa tal de transição energética, que na verdade é uma tremenda bomba que vai jogar toda a estratégia de geração de energia no monopólio chinês. Mas, enquanto isso está rolando, é claro que os Estados Unidos têm que achar uma estratégia confiável. Agora, de fornecimento de mão de commodities, mas também há uma nova rota sendo criada por ali, até por causa do descongelamento de passagens que existem no Ártico. Por exemplo, a passagem noroeste, que é ao longo das costas dos Estados Unidos e do Canadá, e tem a passagem nordeste, que é ao longo da costa ártica da Rússia. Essas áreas geralmente já ficam sem gelo durante o verão, mas de fato elas estão descongelando por diversos fatores e que esses fatores, nada a ver com essa história chata do carbono, mas isso é outro assunto, estão abrindo novas rotas comerciais. Então, por exemplo, a distância percorrida por um navio porta-containers da Ásia para a Europa, se fosse usar a passagem nordeste, seria 3 vezes menor em comparação com essas rotas tradicionais que vão ali pelo canal de Suez ou pela África. Então há um ganho, de fato, de tempo para você poder fazer um comércio de navios. Da mesma forma, a passagem que é noroeste oferece uma rota mais curta entre a costa leste dos Estados Unidos e o Alasca. Agora, soma-se a isso, claro, esses recursos substanciais que o Ártico possui, que não só são minerais, estamos falando de petróleo, os minerais, gás e que toda a região, na verdade, pode inclusive virar um grande negócio imobiliário em formação, né? Em função de todas essas indústrias que podem ir para lá, inclusive militares. Bom, não é à toa, meu amigo, que um dia antes do J.D. Vance ter ido à Groenlândia agora, em 28 de março, o Putin, ele fez um discurso que foi absolutamente importante no 6º Fórum Internacional do Ártico, em Murmansk, lá no extremo norte da Rússia. Ele alertou sobre o aumento da rivalidade geopolítica no Ártico. Ou seja, o Vance estava indo para lá, para a Groenlândia. Você imagina que o vice-presidente dos Estados Unidos não vai para lá, volta a fazer a brincadeira, caçar os polar e tomar uísque com gelo da Groenlândia, né? E o Putin alertando sobre esse aumento de temperatura. Segundo ele, a Rússia, né, o Putin, nunca pressionou ninguém no Ártico, mas também ele deu
uma sinalização. Ele falou, olha, Moscou está pensando em aumentar as capacidades de combate das Forças Armadas e quer modernizar essas instalações de infraestrutura militar no Ártico. A gente já viu que toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida hoje, ela é de uso duplo, seja civil, seja militar. E é exatamente isso que está acontecendo nas áreas de infraestrutura. E isso é preocupante. Claro, é o fato da Rússia ter intensificado a sua cooperação naval com a China e ter dado a Pequim um acesso e participação no Ártico em função dos acordos que eles estão fazendo. Por exemplo, você pega agora em abril de 2024, ano passado, as marinhas dos dois países, eles assinaram um acordo de cooperação para missões de busca e salvamento no alto mar. Ou seja, eles também estão prevendo, começando a fazer um trabalho em conjunto de como eles podem trabalhar em caso de salvamento, né? Imagina o que será isso. Em setembro de 2024 agora, eles fizeram manobras navais da Rússia, né? Que foram conduzidas nas águas do Pacífico Norte e do Ártico. Eles, China e Rússia, em conjunto. E aí, no mês seguinte, logo depois, fizeram algumas manobras da Guarda Costeira russa e chinesa e patrulharam em conjunto e alternadamente o Ártico. Não é sem razão, portanto, que o Vance chegou e quis olhar a Groenlândia e a Dinamarca e forçando esses dois países a forçar um acordo com os Estados Unidos e afirmou, a ilha não é segura. De fato, o Vance, nesse ponto, está coberto de razão, né? Então, o fato dessa parceria entre Rússia e China ter resultado em uma evidente pressão e presença militar no Ártico, também, atenção, uma presença comercial, porque eles estão querendo construir essa nova rota da seda do gelo, é óbvio que ela não passa despercebido em diversos países do Ocidente. Então, assim, preocupado, né, com essa questão territorial, com essa questão de segurança, o Canadá também acabou de anunciar a modernização através de um investimento da ordem de 4,2 bilhões de dólares do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, que opera, claro, em conjunto com os Estados Unidos ali naquela região. Ou seja, os caras estão vendo um movimento militar, mas também comercial. Quais são os impactos que isso vão ter? O impacto desses investimentos é que eles também vão adquirir mais submarinos quebra-gelos e caças para reforçar as defesas no Ártico, investindo mais quase 200 ou 300 milhões de dólares, mais ou menos, em equipamentos. Ou seja, do outro lado, a Noruega também quer reforçar sua presença em defesa no Ártico, principalmente no arquipélago de Svalbard, que esse cara é extremamente bem localizado entre o Círculo Polar Ártico e o Mar Norueguês. Isso provocou uma resposta imediata da Rússia, furiosa, dizendo que eles estavam violando esse tratado de Svalbard, que foi assinado em 1920 e que concedeu à Noruega a condição deles poderem gerir o arquipélago desde que não construíssem bases militares e que fosse neutro. Segundo o tratado que foi assinado, basicamente a Rússia teria direito a uma presença civil no arquipélago, né, e poderia então fazer diversas missões. E seria uma área que seria teoricamente neutra, tá? Inclusive para pesquisa, que isso é importante, e também para as zonas de comércio. E eles estão dizendo que a Noruega está entrando de forma indevida militarmente na região. Na perspectiva do Kremlin, isso não tem a ver necessariamente com históricos direitos que a Rússia poderia ter no arquipélago, mas, de fato, por ele ser uma localização estratégica, tá, perto ali da Groenlândia e do Mar dos Barents, na Noruega. De lá, meu amigo, o tráfego marítimo, ao longo da passagem nordeste da Rússia, poderia ser monitorado. Bom, se e quando uma rota de navegação no Ártico Central se tornar viável, passando pela Groenlândia e Svalbard, aí que esse arquipélago ganha ainda mais importância civil e militar. Então, do ponto da visão do Washington, por sua vez, a Groenlândia tem uma importância por causa da proximidade com os Estados Unidos. Por Svalbard, tem a ver com a OTAN e as bases eventuais chinesas e russas. Lembrando que a OTAN é dominada pela CIA, como a gente já viu aqui. Então, quando o Putin fala dessa questão de disputas territoriais históricas, tentando falar de uma troca obtusa entre os Estados Unidos, Dinamarca e Alemanha envolvendo áreas da Groenlândia, ele, na verdade, não está tão preocupado com a questão histórica, mas com a expansão da OTAN e principalmente com a expansão dela em várias regiões, inclusive no extremo norte, o que poderia encadear uma série de conflitos comerciais e militares.
Por isso é que os Estados Unidos também está querendo ficar com a Groenlândia e a Rússia com Svalbard. Sim, meu amigo, eles querem criar uma nova rota da seda do gelo, que também é conhecido como Rota do Mar do Norte, e que atenuaria o risco da China, né, principalmente da China, de ter um bloqueio, um estrangulamento do Estreito de Malaca em um cenário de guerra e poderia abrir novas rotas de proteção para ela. Então, enquanto a mídia chama o Trump de maluco, o que está rolando de verdade é a construção de uma nova rota da seda no Ártico com a ajuda russa para também criar uma alternativa ao eventual bloqueio do Estreito de Malaca. Tá? Por isso que o Trump, lá em 24 agora, escreveu que para fins de segurança nacional, escreveu no Twitter, né, e liberdade do mundo, os Estados Unidos deveriam ter a propriedade e o controle da Groenlândia. Isso era uma necessidade absoluta. E veja, o Trump não está errado. Aliás, ele está certo em olhar essa região desde 2019, apesar de todos esses deboches. Porque em janeiro de 2018, o governo chinês criou uma lei, uma política, a política ártica da China, que visa exatamente utilizar os recursos do Ártico de maneira legal e racional. Esses caras têm 4 pontos. Os pontos chineses são, da política, participação da China no desenvolvimento da rota de navegação do Ártico. 2. Participar da exploração e da exploração de petróleo, gás, minerais e outros recursos não vivos. 3. Participar da conservação e utilização de recursos vivos, tipo pesca. E 4. Desenvolvimento de recursos turísticos, que na verdade é um tremendo soft power cultural. É parte da guerra cultural, né? Então eles falam que a China é uma parte interessada nos assuntos do Ártico. E geograficamente eles falam que a China é um estado próximo ao Ártico, um dos continentes mais próximos do Círculo Polar Ártico e que, portanto, tem a ver com os interesses chineses. Isso que está na sua declaração política. Então, a real, meu amigo, é que a China está envolvida há muito tempo nesses assuntos do Ártico. Desde 25, ela aderiu a esse tratado de Svalbard e começou a participar dessa abordagem dos assuntos do Ártico. Claro que eles têm colocado esforços para explorar e expandir uma série de atividades e tem ganho, atenção, experiência, tá? E cooperação de como atuar no Ártico, conhecendo melhor a sua geografia. Por exemplo, em 23, a New Shipping Line, que é uma empresa chinesa com parceria russa, fizeram 7 viagens de porta-containers entre a Ásia, a Europa via o Ártico e lançaram uma nova rota do Ártico que conectou Xangai a São Petersburgo. Olha só, que coisa, né? Então eles estão aprendendo a navegar por lá. Então eles realmente reconheceram, tá? E os Estados Unidos já percebeu que China e Rússia estão unindo esforços para lançar essa rota da seda do gelo e que irá tentar atenuar o problema, como eu disse, do Estreito de Malaca. Só que agora é tarde, meu amigo, não há muito o que fazer por ali, a não ser tomar a Groenlândia. A rota do Mar do Norte ela foi ignorada mesmo, durante muito tempo, pelos democratas e pelo Ocidente. Só que elas têm vantagens geográficas únicas, meu caro. São absolutamente importantes. Essa rota, por exemplo, ela serpenteia a costa ártica russa, do leste asiático até a Europa. E ela pode encurtar, como disse, 1/3 a rota do Estreito de Malaca e do Canal de Suez. Então é um benefício enorme para a China, porque ela representa custos mais baixos de viagem. E se um dia os Estados Unidos tentarem bloquear esse Estreito de Malaca por meios militares, o fornecimento de petróleo da China estaria totalmente comprometido. Portanto, para eles é absolutamente importante desenvolver essa nova rota da seda. É mais importante para eles por causa da segurança energética, entende? Então a China, ela não iniciou no passado nenhuma pesquisa durante anos nessa região. Até que um cara, que era um nome engraçado, Gao Dengui, leu um livro numa universidade na Noruega, lá em 91, e percebeu e conheceu que existiam pesquisas no Polo Norte e Sul feitas pelo Ocidente e que eles mesmos não podiam participar usando-se diversos motivos e legislações internacionais. Aí o cara virou e falou assim, pô, mano, eu vou lá na Noruega ver o que está acontecendo. E de fato ele foi, cara, estudou, leu o Tratado de Svalbard, conheceu as bases legais e a partir delas, como eu disse, utilizou o direito como arma e começou a pleitear que a China pudesse fazer uma pesquisa ártica dentro de Svalbard. Isso começou oficialmente autorizado pela Noruega, baseado no Tratado de Svalbard em 2004.
Bom, o tratado, como eu disse, foi assinado a primeira vez em 1920 e ele dizia que Svalbard, que essa era parte da Noruega e permitia que todos os países poderiam fazer pesquisas científicas. Em 1925, o chefe do governo Beiyang, dominado lá, que era o senhor da guerra no norte da China, ele foi ao Ocidente e ele foi forçado a assinar esse tratado, tá? E a China estava numa guerra civil na época, então ele foi forçado para poder dizer que concordava com as políticas do Ocidente. Bom, óbvio que assim como Trump, a China entende a importância estratégica da Groenlândia no Ártico, meu amigo. E em 2018, essa empreiteira estatal chinesa, a China Communications Construction Company, se candidatou, olha como ela é fofa, para construir aeroportos na Groenlândia. Mas aí foi forçada a desistir em 2019. Também tentaram comprar terras privadas em Svalbard, tá? Só que o governo norueguês bloqueou a venda por motivo de segurança nacional. Contrário do que o Brasil fez no governo Temer, com a aprovação do Senado, que permitiu que investidores estrangeiros comprassem, meu amigo, terras no Brasil, terras estratégicas. Colocaram umas limitações lá, óbvio, de 25% por município, uma coisa assim, mas vamos falar a real, né? Nenhum investidor apareceu para comprar terras, né, nas favelas da Zona Leste de São Paulo. Foram para comprar áreas estratégicas, não é mesmo? Bom, lá, voltando ao Ártico, há essa questão do transporte marítimo, da segurança de navegação, tecnologia e construção. E tudo isso envolto naquela questão de quebra-gelos e navios polares. Bom, meu caro, o fato é que o Pentágono já expressou preocupações exatamente com a presença da China do Ártico. E a questão é, como é que você elimina a China do Ártico? Como você consegue parar esse movimento? Não é trivial, por isso que o Trump não está errado quando ele aponta com tanta firmeza para evitar que a China mude ou tenha sua estratégia no Ártico bem montada. Somente uma corrida armamentista pode garantir a segurança na região. O Trump não está errado nisso. Por isso que a Guerra dos Mares vai muito além do domínio de recursos naturais, porque tem algo ainda por cima mais importante que isso. E atenção, se chama cabos. Porque no mar, meu caro, também passa cabos. E os cabos são o principal motor do que nós chamamos hoje dessa revolução tecnológica, da república tecnológica. 95% do tráfego de internet hoje flui sobre o mar, principalmente além das fronteiras, né, dos Estados-nação, que alimentam uma onda de construção de cabos e que, portanto, está tendo um grande conflito geopolítico. O tráfego de toda a internet ele flui sobre o mar por inúmeros motivos. A transmissão marítima, por exemplo, é mais barata e é mais eficiente do que pelo espaço, que já é uma alternativa. Mas o hardware de satélite é muito mais caro de produzir do que o cabo de fibra ótica. Além disso, por exemplo, quando você pega as águas internacionais, por onde flui toda a informação de internet, inclusive essa que está vendo aqui no YouTube, né? Você vai ver que a maioria das operadoras tem uma flexibilidade regulatória maior, porque é menos regulado, para se adaptar às questões e necessidades tecnológicas. Então o tráfego marítimo é ideal para o mundo em rápida evolução de um comércio transnacional de serviços. E todas essas artérias de informação que transmitem a maior parte das comunicações de internet pelo mundo hoje circulam em torno, mais ou menos, se não me falha a memória, de 400 cabos submarinos que se estendem, cara, por quilômetros e quilômetros através do Oceano Atlântico, Pacífico, dos Estados Unidos, Europa, do Nordeste da Ásia e passa, em grande parte, por águas internacionais, entende? Então o tráfego de cabos é cada vez mais vital e economicamente importante para sociedades avançadas não terem perturbações na sua questão econômica. Então a importância econômica e geopolítica desencadeia uma competição cada vez mais acirrada entre os principais players globais dos Estados Unidos e da China, inclusive de gente que sabota, você sabe disso, corta os cabos para criar problemas geopolíticos, porque ali transmite não só informações, por exemplo, de vídeo, mas financeiras, transações comerciais. Tá? Então, eles carregam uma importância política fundamental. Então, quando nós estamos falando de cabos, meu caro, não estou falando só de informações, estamos falando de transações comerciais. Estamos falando de trilhões de dólares que passam
quando a gente compria na Shopee, né? Shopee, eu não sei o nome, olha, mas você compra lá no site, lá na Amazon, vai no servidor e subitamente aparece na sua casa, toda essa informação passa por esses cabos. Transação financeira, informação de dados, comercial. Então, quando você começa a ter o controle dos mares, você tem hoje não apenas uma questão de rotas, que olha só, é altamente importante, de rotas comerciais, de shipping de navios para entregar containers, mas você também tem rotas militares, preocupações de bases para você simplesmente poder saber se a sua área vai ser invadida ou não, controle de mísseis, bases militares e também cabos oceânicos, inclusive com eventuais sabotagens, como tem acontecido em alguns cabos que conectam o Ocidente e o Oriente, que têm sido cortados, causando prejuízos de acesso, disponibilidade de internet, tudo isso. Não por menos, existe uma outra notícia que nós vamos explorar no Geoeconomia, mas que saiu agora, dizendo o seguinte: olha, a China agora vai acelerar o seu sistema de pagamentos em resposta à questão tarifária do Trump. Veja, a China está construindo um novo mundo, né? Ela não quer só propor uma nova civilização baseada no futuro em conjunto, como eles falam. Não, eles estão construindo um novo mundo e eles estão controlando essa infraestrutura desse novo mundo. Não estamos falando que eles chegaram e construíram uma indústria de navios. Agora, não só os navios, eles compraram os portos. Não só os portos, eles estão agora garantindo a legislação internacional por dentro, através de uma guerra furtiva que garanta que essa legislação e essas regras atuem de acordo com os interesses deles. Não satisfeitos, agora eles estão controlando debaixo do mar e colocando novos cabos. Esses novos cabos precisam de softwares, de informação. A internet eles já têm, estão entrando no mundo com a Huawei, inclusive entraram no Brasil. E agora, para matar o assunto, eles querem fazer a liquidação financeira através dos seus softwares que vão integrar os sistemas financeiros. O que a China está construindo é o mundo deles, um mundo comercialmente dependente da tecnologia chinesa e também criando valor agregado em chips. Quais são os chips? Eu falei não navios, né? Mas os chips mesmo, com C. Esses chips que estão dentro de toda a tecnologia de alta velocidade e que permite toda a revolução da inteligência artificial. Para fechar, utilizam toda essa estratégia em cima de uma transição energética que é patrocinada por esses globalistas malucos com o objetivo de sair de um sistema de energia baseado em combustíveis para um sistema baseado em fluxo de energia, onde a principal ideia dessa energia verde são os metais de terras raras. E isso não faz sentido algum se você for franco em questionar. Porque olha só que loucura. A Europa tem um projeto, né? E lembre-se, a Europa é um politburo, é governada por um Conselho Europeu, um Comitê Europeu. Não é o Parlamento Europeu. Os caras fizeram, tinha o Parlamento Europeu, criaram um Comitê Europeu, agora tem um Conselho Europeu, que é onde decide realmente. É um politburo que não foi eleito. Esses caras no clubinho fazem com que tudo isso aqui seja apenas um cumpridor de regras, um carimbador. Eles decidiram, meu caro, que em 2035, 100% dos carros na Europa serão elétricos. Aí você fala, que bom, salvamos o planeta. Só que para atingir essa meta, apenas para atingir essa meta, eles vão ter que construir 400 novas minas, aquele mining, explodir, bomba, poluição, cara, estourar ali com dinamite a terra, cavar. Cara, é um processo extremamente poluente. 400 novas minas no mundo. E vão depender e vão migrar todo o sistema de geração, transmissão e preservação, né, de energia para metais de terras raras, que são raros no mundo e que envolve uma conversão baixíssima. Você tem noção? Tem metais que você precisa de 8 toneladas de rocha para produzir 1 quilo daquele metal. Então, que transição energética é essa? Onde esses metais vão ficar mais caros de serem feitos e explorados. É claro que o que está sendo feito é um grande controle através de preços da produção de consumo. Então você vai deixar de consumir, não é porque você não quer apenas, é porque você não vai poder, você está ficando mais pobre. Então você tem inflação, aumento de preço obrigatório, preço de energia mais caro, você está empobrecendo e ainda por cima estão trocando a mobilidade do seu capital por
uma moeda controlada, que são as moedas digitais. Os caras estão matando os pequenos e médios empresários no mundo. O seu direito, a sua livre iniciativa, ela simplesmente vai ser cortada, seja da escolha do seu consumo, seja da escolha daquilo que você quer fazer e onde você quer trabalhar. É por isso que eles falam de renda mínima universal, é por isso que eles já falam de redução da jornada de trabalho, é por isso que eles falam que a IA vai trabalhar para você, e é por isso que eles falam que você não terá nada. Isso é verdade. E aí você vai ter que se convencer de que isso é felicidade. É isso que os caras falam. Então o que tem por trás desse jogo dos mares, dessa guerra dos mares, é isso. É um domínio completo das cadeias de logística, dos suprimentos de energia, da produção de navios, das transações eletrônicas, da transação financeira. Então você tem um regime que está de fato sendo colocado e questionando o regime americano. Mas não se engane, nós não estamos falando, meu caro, de um universo bonzinho hegemônico americano que era santo, quanto os malzinhos da China. Estamos falando de tecnocratas globalistas. Isso é importante, porque se você pegar o que saiu no jornal essa semana do Financial Times, é absolutamente inacreditável. Eles viram e olharam para o Trump em cima da política dele e falaram assim: que falta nos faz dois grandes pensadores da política externa americana nos últimos anos, que foi o Kissinger e o Brzezinski. É inacreditável, eu confesso a você, eu quase tive um infarto quando eu li aquilo. Brzezinski foi o cara que resolveu destruir a classe média americana quando se sentiu pressionado em 71, olhou para a China e teve a seguinte sacada: cara, a China é um exército de mão de obra barata, nós estamos sendo pressionados pela inflação, pelos sindicatos americanos, pela classe média americana, nós vamos substituir. Ele foi o maior traidor do país dele, ele simplesmente olhou para a classe média americana e falou: vamos substituir essa mão de obra, acabar com esses caras, transferir essa mão de obra para a China, aumentar a produtividade, ou seja, o lucro de algumas empresas americanas, e a partir daí esses caras terão que trabalhar por menos. E se montou toda uma cadeia de financeira baseada não mais em produção, mas em consumo e rentismo. Um rentismo que existe hoje, meu caro, nos Estados Unidos hoje. Ele depende única e exclusivamente de consumo. A produção é toda na China. Se você olhar esse gráfico que eu estou te mostrando aqui, você vai ver que todo o déficit americano ele financia o superávit chinês. Ou seja, os Estados Unidos é o maior comprador do mundo e não é o maior produtor. Só que esse livre mercado, só que esse modelo neoliberal, essa traição de jogar a classe média americana para a classe média chinesa, destruindo a classe média americana, montar uma economia baseada em consumo e rentismo, que foi a ideia do Brzezinski, criou a ideia e levantou o monstro chinês, não só por isso, não só para ter uma economia tecnocrática, como ele escreveu no livro dele. Ele escreve que o ideal seria uma economia tecnocrática, planejada, né, montada por causa do fim do capitalismo. Ele joga isso para a China, meu caro. E ele olha e fala: além disso, a China seria perfeita para destruir a União Soviética e o regime comunista. Então ele olha essas duas sacadas. Claro que o Kissinger entendeu esse movimento e o próprio Kissinger, durante a sua vida, ele sempre disse: entre a ordem e a justiça, eu prefiro a ordem. Então esses caras criaram uma estratégia, sim, de intervenção em países, e essa foi a doutrina Kissinger: intervenção, subversão, revoluções coloridas e até mesmo guerra, se necessário, para implantar, não o interesse dos Estados Unidos, não para o interesse do mundo livre, não é o seu interesse, mas o interesse de algumas empresas americanas, fazendo políticas que iriam então deixar o Brasil num estado, por exemplo, de subdesenvolvimento. Entende? Então, quando nós estamos falando dessa guerra dos mares, ela impacta tudo isso. Todos os sistemas que nós estamos falando, de cabos, internet, sistemas de liquidação financeira, navios, comércio. Que produto vai chegar na sua casa? Que produto aquele navio vai levar para fazer um comércio internacional? Que região poderá ser mais fragilizada ou não, estar mais sujeita ou não a ataques militares e a entrada em invasão. Lembre-se, a própria Rússia tem essa história com os mares. Se você pensar, São Petersburgo, na Rússia, ela foi ali feita por Peter the Great para proteger as eventuais invasões que você tinha, possíveis invasões dos vikings, da Finlândia, e os caras botaram ali uma base militar de canhões, numa ilha, inclusive, distante de São Petersburgo, que era o porto, e que poderia cruzar toda a Rússia por
dentro. Ou seja, os mares sempre, na história da humanidade, tiveram importância geopolítica e comercial. As cidades cresceram em torno dos rios e dos portos por causa da facilidade comercial. E isso leva a risco de invasão. Bom, meu caro, voltando aqui ao nosso problema dos cabos. Na última década, meu amigo, essa guerra dos cabos acelerou. E acelerou com mancho baixo, tá? Porque entrou a geopolítica na equação. E nós temos 5 razões básicas que a gente vai falar aqui. Primeiro, um dos principais impulsionadores foi exatamente a expansão de rede de cabos da China, que se concentrou no Pacífico em países de desenvolvimento. Eles se estenderam para o oeste, através do Oceano Índico, da Europa, meu caro, até a África. E essa construção de cabos chineses tem sido subsidiada sim e tem se concentrado em conectar nações em desenvolvimento com sociedade de informação subdesenvolvida e que são de interesses estratégicos diretamente para a China. A China quer dominar a estrutura de rede desses países, as informações. Eles não estão fazendo que são bonzinhos e querem um conjunto, um destino em comum. Não, eles estão controlando o fluxo de informação, o fluxo financeiro e, ao mesmo tempo, a infraestrutura. Um segundo fator que impulsiona essa guerra dos cabos também é geoestratégico, tá? É uma resposta americana a essa expansão chinesa do Indo-Pacífico, utilizando várias ferramentas físicas e jurídicas, cabos transpacíficos, tentando ligar e reguladores americanos conectando com Hong Kong e utilizando a legislação, e também uma cooperação com o Japão para criar esse cabo transpacífico, digamos assim, alternativo, e que conecta vários países, até mesmo Singapura. Um segundo fator que impulsiona essas guerras de cabo também tem valor geoestratégico, que é a resposta americana a essa expansão chinesa lá do Indo-Pacífico. E eles utilizaram ferramentas jurídicas e físicas, tá? Então, por exemplo, óbvio, os Estados Unidos conectou com Hong Kong, falou com reguladores americanos e estão criando uma batalha jurídica com isso. Fizeram uma cooperação com o Japão para o cabo transpacífico alternativo, ligando Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, Singapura. Catalisaram cabos Seaway 6 do Oceano Índico, de Singapura para o oeste, em competição com o cabo chinês e no Paquistão, que passa pelo Mar Vermelho, Mediterrâneo até a Marselha. Tá? E mobilizam ferramentas diplomáticas para impedir a construção de cabos chineses que tentam ser instalados em oceanos. Então, todos esses projetos que estão relacionados entre Estados Unidos e China, eles lutam ferozmente do leste asiático, Europa e a Ásia, meu amigo. Além disso, eles têm alguns fatores para aprofundar essa guerra dos cabos na Europa, em regiões bastante críticas. Por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Começou em 22. Bom, à medida que esse conflito se intensificou, com o bombardeio russo se intensificando, pau torando ali, e mesmo com o Ocidente fornecendo armamento para os ucranianos, os russos descobriram que a guerra submarina assimétrica, levando ataques secretos a cabo submarino, era uma forma de baixo custo de alto impacto. Esse foi um dos pontos. A adesão da Suécia também da Finlândia à OTAN, por sua vez, também fez com que a infraestrutura nórdica começasse, dentro do Báltico, a preocupar os russos. Foi um outro fator. Outro fator, o aprofundamento, por exemplo, do conflito regional, provocado pelo ataque do Hamas a Israel, agora em 23, e que foi seguido pela também a questão ali de Israel com o Irã e pelo tal eixo de resistência iraniano. Isso tudo também estimulou o quê? Uma corrida por cabos no Oriente Médio. O Mar Vermelho, por exemplo, tem sido uma arena particularmente vulnerável e um alvo predileto de mais de 10% do tráfego global de internet que vai para o Egito. Então os xiitas lá do Iêmen, que comandam as costas árabes, aproveitam esse comércio marítimo do Oceano Índico para a Europa e também vão lá e cortam as redes de cabo submarino, especialmente aquelas que eles sabem que estão sendo ligadas aos Estados Unidos e à Europa. Então, na Eurásia, onde as guerras de cabo já eclodiram, toda hora tem alguém cortando um cabo, isso tem se intensificado e tem o principal alvo ali o Estreito de Taiwan. Tá? Por exemplo, o caso do russo no Báltico, a guerra híbrida, tudo isso atende a essa questão das guerras de cabos. E tem sido uma resposta óbvia também aos Estados Unidos, causando problemas de comunicação. Em 2023, por exemplo, navios chineses, eles danificaram 2 cabos de internet que conectavam Matsu e Taiwan, causando um apagão gigante em Matsu. Agora, em 25, ocorreu um incidente semelhante, né? Foi sem querer, né?
mas aconteceram mais de 30 incidentes, meu amigo, envolvendo corte de cabos submarinos ali em zonas cinzentas perto ali de Taiwan. Então, o Indo-Pacífico é esse principal teatro de rivalidade entre alguns países da Guerra do Cabo, como os Estados Unidos e a China, com pontos de tensão que podem provocar confrontos, sim, porque eles têm uma necessidade estratégica grande. Então, as rotas marítimas, por exemplo, de Suez e Xangai oferecem inúmeros pontos de possíveis cortes que serão desestabilizadores para uma infraestrutura, entende? Que liga também as nações do G7, enquanto todo esse pau geopolítico está subindo e as nações litorâneas, né, algumas dessas regiões, não estão preparadas para lidar com esse tipo de perturbação. Além de, claro, coitada lá de Taiwan, que tem também esse ponto de estrangulamento com o estreito, que eu já falei 1000 vezes aqui hoje, de Malaca, que tem sido alvo de pirataria, meu caro. Tá? Então, você vê que a perspectiva de conflitos sobre essa construção de infraestrutura marítima é absolutamente relevante. E por isso que os cabos têm sido ganho cada vez mais um papel importante. O status de potenciais estações, por exemplo, tem crescido, até mesmo no Sri Lanka, os caras têm discutido por causa da escassez de bases e possibilidade de resposta dos Estados Unidos, botar áreas que possam consertar esses cabos em alguma dessas regiões. Por exemplo, e não é só isso, até fator natural mesmo tem provocado corte de alguns cabos, entende? Por causa da construção de infraestrutura ou até mesmo acidentes que acontecem naturalmente. Mas a grande maioria desses acidentes são de fato provocados por alguma questão geopolítica. Então, com o aumento da probabilidade desses conflitos que envolvem cabos, é óbvio que isso é uma preocupação de segurança nacional para a Casa Branca e o Congresso dos Estados Unidos já enxergou isso. Eles fizeram uma nova lei, tá? Que é a Lei de Segurança e Proteção de Cabos Submarinos, que é a HR 9766. Ela foi proposta em setembro de 2024 e é absolutamente importante para começar a garantir uma infraestrutura, acabar com esse terrorismo cibernético e fazer uma proteção do cabo de telecomunicações submarinas e também de estações, tá, de aterrissagem associadas lá aos Estados Unidos e que precisam, cara, trabalhar com os aliados da OTAN. Tá? Então tudo isso está sendo coberto e tentando se acabar com essas zonas cinzentas que passam entre China, Irã e Rússia. Tá? Enfim, se você aguentou até aqui, meu caro, pelo menos você não vai sair tão preocupado assim, porque nós temos boas notícias. Pelo menos no final temos boas notícias, que é o seguinte: o Brasil conseguiu uma área, meu amigo, do tamanho da Alemanha, chamada margem equatorial, tá? Que é dentro do seu território marítimo. Olha que beleza, nós ganhamos uma expansão da área da nossa costa brasileira e essa área é extremamente rica em fauna, mas também em commodities. Isso já é nosso, só que agora o Brasil está se preparando para uma nova expansão. Ele está pedindo à ONU uma porção 5 vezes maior do que essa área entre a área do Paraná e a Paraíba e que avança sobre o maior reservatório de metais preciosos do Atlântico Sul. Claro que essa região ainda carece de comprovação e análises geofísicas de rocha, enfim, de que isso realmente fez parte da costa brasileira milhões de anos atrás. A gente chamou essa área de margem oriental meridional, tem mais ou menos quase 1 milhão de quilômetros quadrados e o seu ponto extremo fica a cerca de quase 1000 quilômetros do litoral brasileiro. Essa é a terceira área que o Brasil está tentando anexar à sua área marítima, né? E isso tem se arrastado por algumas décadas, porque, evidentemente, a ONU, na hora de trabalhar para esse tipo de coisa, ela tem um comitê, demora para responder, existe uma disputa internacional pela área, interesses geopolíticos. É um pleito mais difícil do que foi, por exemplo, no caso da nossa margem equatorial. Mas, mesmo assim, é um grande atrativo. Essas áreas são ricas, tá, em minerais e metais preciosos, como cobalto, ferro, manganês, níquel, platina e o nióbio, grande nióbio. Você lembra do nióbio? Olha ele aí. Pois é. Então, nós, mesmo na margem equatorial, a gente não tem nem 5% da ideia do potencial deles. E, de fato, como nós ganhamos a margem equatorial, a ideia dessa nova área, né, ganha
uma atração política em que a gente realmente pode pedir, e isso foi permitido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa mesma convenção que de vez em quando tem uns chineses lá que estão tentando mudar a regra para o jogo deles, mas ela é uma convenção que foi feita na Jamaica em 82. Tá? Curiosamente, o Brasil lançou sim um plano em 89 com estudos e expedições marinhas que analisaram essas rochas e sedimentos e fizeram levantamentos comprovando que essa área, de fato, pertence ao Brasil. Então, em 2004, os pedidos foram levados à ONU, em 2007 eles rejeitaram, novos estudos foram pedidos, mas a partir de 2018, a Petrobras, que graças a Deus está aí, não foi privatizada, né? Realizou expedições e passou a financiar esse projeto. Em 2019, o Brasil conseguiu a aprovação dessa margem sul, que ampliou essa nossa fronteira marítima na costa do Rio Grande do Sul também, de Santa Catarina, em mais de 170 mil quilômetros. Então o Brasil tem ganho uma ampliação de domínio e esse domínio da margem equatorial abre, meu caro, novas oportunidades de pesquisa e exploração, sim. Ou seja, o Brasil conseguiu isso. Agora, a gente tem que entender o que tem por trás, isso não está claro. Porque todos os países querem estar nessa região ali do Cone da Amazonas também, existe um potencial enorme de minerais e, obviamente, também biológico. É claro que nós ainda não temos, o governo não tem, ainda mais esse, né? Nenhum planejamento sobre a gestão desses territórios marítimos e já apareceram, né, meu caro, quem? Os ambientalistas, né? Já dizendo não toque nas áreas. Então a gente não sabe se de fato essas áreas foram nos dadas para cair numa grande pauta ambiental e manter essa reserva estrategicamente inexplorada, ou no futuro, quem sabe, vão fazer concessões, né, para que os liberais globalistas, os mesmos de sempre, para salvar o Brasil, né, para pagar a nossa dívida ou os nossos custos, eles entrem caridosamente para pegar essas áreas e explorarem para a gente. Não se sabe exatamente bem quais são as intenções, mas de fato temos uma boa notícia. Isso pertence ao Brasil. Esse é um resumão, meu caro, dessa guerra dos mares, que envolve recursos naturais, novas áreas nos mares, cabos, sistemas financeiros, comércio e sistemas militares. Onde vai dar isso, você já sabe, é assunto para um dos nossos próximos GeoEconomia.